sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. A raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Nosso produto. Não tem nada contra mim. Vai entrar no ar, já entrou. Bom, estamos no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Entramos? Entramos? Então, Sim. então, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos que estiverem assistindo ao programa Hipotenusa Cultural. Comigo, Lúcia Dexheimer Jaria Leão e com o Marino Boeira. O mestre. O mestre, né? E eu não sou mestre. Quinta-feira de cinzas. Hoje é quinta? É? Hoje é não, quinta. hoje não. É quarta-feira de cinzas. Quinta-feira foi ontem, né? Não, Quinta-feira. Cinzas é a Está um vida pouco inteira. cinzenta hoje, por exemplo. É o que sobrou do carnaval, né? Não, para mim não sobrou, porque eu não vi carnaval. Tu não foi no carnaval, Lúcia? Não fui. Mas né? dá os prefixos Não. aí antes de entrar. Vamos dar aqui, então vamos falar alguma coisa. Que é a rádia. Então, é a rádia, né? Então. Rádio, não enxerga? Não, eu enxergo, mas é que eu Tu vai te organizar, tá bom. Então, rádio. Atenção, todos os melhores comunicadores da primeira rádio web do Brasil. Né? Vamos falar os acessos, né, na abertura dos programas. Isso aí eu não precisava ler. Isso é uma não, ele informação. disse que seria bom se quisesse. Não, mas essa informação ele te deu para ti aí. Atenção, tu tem que falar isso aí. Agora fala, então. Tá, agora eu vou falar. O site é www. Que eu enxergo meio mal. radiowebeo.com. O Facebook, Rádio Web e ou Facebook, facebook.com/rádio ou web ou é que eu estou enxergando meio mal, me desculpe. Deixa que eu leio para ti. Twitter ou Instagram @rádio web ou YouTube Rádio Web ou e no WhatsApp através do número 997 488-759, né? E para quem quiser anunciar, né, com a gente aqui da rádio, é muito simples. Basta contatar com a agência de propaganda ou ligar para o telefone 51 31 91 30 82 e falar com a nossa mesa de negociações, que provavelmente deve ser com a nossa observadora plena, a Natália Miller, né? Ou aqui a mulher é muito mais do que um caderno de fim de semana. É isso, né? E sejam todos bem-vindos ao nosso programa Hipotenusa Cultural, pós-carnaval, né, 2020. Eu não sei, Marina, se tu assististe às escolas de samba da Globo, se tu gosta, se tu detesta, se tem alguma preferida. Eu, há milhões de anos atrás, que eu digo vamos dizer, há 30 anos, eu até gostava de assistir. Eu gostava, às vezes, da Mangueira, às vezes, da Portela. Mas eu achava tudo... sabe o que eu não gosto? Eu acho samba enredo muito chato. Eu adoro samba. Eu acho tudo que é a mesma coisa, aqueles caras com aquelas mesmas coisas, me enche o saco. Eu gosto de bateria. Achava bonito algumas coisas de visual. Tem umas mulheres que eu acho bonitas, que ficam sambando, mas eu acho tudo muito para turista. Como os tele-rádio ouvintes podem estar percebendo, a Rússia hoje não está num grande dia, né? Está meio down, assim, não, né? Eu não estou down. Contra o carnaval. O carnaval é a festa do povo brasileiro. É do povo. Eu não tenho nada contra. contra. Futebol. Eu não tenho contra o carnaval. Eu só não gosto. Tu não gosta, Lúcia? Porque eu acho chato. Me disseram que tu tinha saído num bloco, falaram aí. Bloco Unidos da Fobias da Silva, que só tem psiquiatra. É verdade. Sim, isso aí. Tu
como a louca, né? Tu saiu? Eu saí como a louca, A louca? né? A deprimida, deprê? A deprimida, a É. bipolar, com ansiedade. Isso, tudo isso. Foi um sucesso, me Foi disseram. um sucesso sair. Né? Me contaram que tu saiu assim, quase desnuda, é verdade? Não, bem vestidinho, não saí desnuda, não. Mas blocos até que eu gostava, até há anos eu até fui a alguns blocos na Cidade Baixa, assim, durante o dia que eu achava interessante. Depois Tu eu me enchi o participava saco. de bloco? Tu era do bloco Eu nem me lembro do nome dos blocos. Ficava um pouco, alguns amigos, ficava um pouquinho, tomava uma cerveja e ia embora. Mas não tenho nada contra, acho legal. Só que carnaval não faz a minha cabeça. Eu não. Para mim, o carnaval, por exemplo, do Rio, ali, na Marquês de Sapucaí, aqueles camarotes, eu não vou negar que se me convidassem para um camarote com tudo do bom e do melhor, eu até iria, feliz da vida, para tomar. Até tomaria um champanhe francês, eu não estou bebendo, né? Tu não tá bebendo. Comeria. Por isso que tu tá assim, um pouco deprê, né? Tu parou de beber, né? Não, eu não tô sentindo falta nenhuma de bebida. É, mas tá deprê, né? Até as pessoas andam me perguntando, tu não anda sentindo falta? Eu disse, não estou sentindo. Sente falta de quê, Lúcia? Um grande amor? Mas isso tem o Sinto Ivo, falta. Sim, eu sempre Ivo. senti falta. Não, deixa a coitada do Ivo lá em São Paulo. O Ivo... Eu sinto falta de um grande amor, que eu acho que todo mundo sente, né? Falta de um grande amor, mas eu quero um grande amor, eu não quero qualquer... Mas tu, não tenho saco para aguentar tu muita dispensa gente. os apaixonados por ti, Eu não né? tenho apaixonados eu leio lá por no mim. Facebook, Eu lá, tenho declarações. tenho mulherengos que dão em cima de tudo que é mulher. Eu não tenho apaixonado coisíssima nenhuma. Ô, Lúcia, não fala a verdade aqui, Lúcia. Tá aí, quem olha no Facebook, tá lá. Tem um de São Paulo lá que faz declaração de amor, todos os posts dele no sentido assim, Lúcia, gauchita linda. Coitado do Ivo, ele nem me conhece, ele é muito bem casado, ele faz declaração para a esposa dele todo é fake, fake. Deixa o coitado do Ivo. Apaixonado pela Lúcia Dexter. Ele fez um filme com o Fellini, sabias? Tá bom. Fez, quando ele era bem moço, fez. Tá bem. Ele era o apelido dele era Marcelo Mastroianni na época. É verdade. Não chamar era, Marcelo não Mastroianni. era. Mas, Lúcia, deixa eu te falar uma coisa. Tem um jargão popular aí que diz dia de muito, véspera de nada, né? Tu conhece isso? Não. Nunca viu essa expressão? Dia de muito, véspera de nada. Eu acho que eu já ouvi, mas não sei. Então, nós podíamos mudar isso aí. Dia de nada, véspera de muito. Hoje, por exemplo, nós estamos... Não é que não seja nada, mas estamos nós dois aqui, né? Normalmente a gente traz um convidado, né? Sim, geralmente, programa, mas nem sempre agora, ainda mais agora, pós-carnaval, chega agora só em março, né? Que as pessoas... Tem muita gente que deve estar na praia ainda. Pois é, então se as pessoas hoje, por exemplo, não gostarem do programa porque estão sentindo falta de um convidado especial, eu posso adiantar que está previsto para a próxima semana a presença de 2 convidadas muito especiais aqui no programa. Maravilha, quem? Primeiro, a Ivete Brandalize. Ivete Brandalize, grande amiga do meu tio. É, grande amiga nossa. Quer dizer, eu sei quem ela é. Uma das criadoras, das participantes da criação do Teatro de Equipe, que outro dia a gente falou. E é uma das grandes jornalistas. Eu acho que é das poucas mulheres que sabem entrevistar rádio, muito televisão, bem. Né? Que bom. Isso, né? Entrevistadora. Ela é psicóloga também. Sim. E hoje casada com o Mário. Ela mora bem perto da minha casa. É tua vizinha, na Praça Júlio. Praça Maurício Cardoso. Grande amiga do meu tio Léo, né? Sempre foi. Quem é que é grande amiga? Ela é amiga do teu tio? Sim. Então, ela... Desde sempre. Hoje ela não podia, porque tinha um cliente já agendado. Mas prometeu quinta-feira que vem vir aqui. Que coisa boa. E a outra pessoa que me disse ontem que está disponível para vir, que gostaria de vir, não podia agora porque na semana que praia, vem mesmo. É a Margarete Moraes, que foi... sim, que bom. Foi vereadora, foi secretária de Cultura aí do PT. E tu acha que as duas viriam no mesmo dia ou cada um? Melhor. Bom, se vier melhor. Ótimo, né? Vamos ter assuntos. Lindas mulheres inteligentes aqui. Sim. E um rasmungão aqui junto, sou eu. Mestre, né? Se é uma coisa que tu não é resmungão, né, Maria? Eu não te acho, muito legal. Tu não tem nada de resmungão. Tu vai recitar um poema aí, não?
Não, nem trouxe poema. Não trouxe poema, não trouxe nada. Sem ler poema. Aliás, eu passei... Passasse carnaval na cama e sozinha. Vou te dizer que o carnaval eu passei... Eu não li nada, nem um livro, nem uma folha de um livro. E não responde as perguntas que te fazem também, né? Que perguntas? Passasse carnaval na cama, eu te perguntei. E sozinha ainda? Sozinha, na minha cama, com o meu travesseiro, sem ver televisão, sem Netflix, sem ler jornal, só conversando com a minha mãe, atendendo a minha mãe, tomando as minhas medicações, e e dormindo, porque como eu comecei a tomar o remédio, aquele que estava me fazendo falta, eu tomei muito remédio para começar a me sentir melhor. Aí eu comecei a me sentir melhor. Tá bom, Lúcia, mentira. Eu só saí. Sentindo ruim. Eu só saí no sábado porque eu fui almoçar. Dos outros dias tu não almoçasse nem jantasse, ficasse fazendo abstinência. Sim, mas eu saí em casa, eu saí ali no shopping que eu fui comer uma coisa, só isso, né? Bauru? Não, eu não fui na petisqueira. Fui comer uma coisinha na petisqueira. Não foi no cinema, tinha uns filmes interessantes para ver aí. Olha, vou te dizer que não me interessou nada. Eu olhei aquilo ali. Vou te dar um filme ótimo que tu deve ver. Aquele que ganhou o Oscar, como é que é? Parasita. Não me deu a mínima vontade de ver, não estava com saco de ver. O que eu vi, que concorreu, que eu achei maravilhoso, foi em 1917, que eu recomendo. Esse já passou. Eu gostaria de ter assistido, mas já não estava mais passando ali. Foi Escândalo, né? Com aquela atriz bonita, a Charlize Theron, com a Nicole Kidman e uma outra atriz que eu não me lembro. Não está mais passando? Não está mais passando. Me arrependi de não ter assistido. É interessante, né? Eu vi o filme. Gostaria de ter visto. Eu vi todos esses que estão nos Oscars, né? 2 ou 3 eu achei muito bons. Eu também Quais outros, por exemplo? Contigo que o Parasita não é tudo aquilo. Eu não acho vi, que eu não posso falar porque eu não assisti. Muito política, né? Dar o prêmio para a Coreia do Sul, né? Um filme que é interessante, o filme. Realmente é interessante. Não, mas com algumas pessoas que eu falei disseram que é interessante, mas não acharam nada de As pessoas ficaram muito surpresas com o fato de, na Coreia do Sul, ter muita pobreza, né? Então, a história do filme... Isso aí foi uma coisa mais politicamente correta. A história do filme é a história de uma família de rico, que um dos representantes da família do pobre é empregado dessa família de rico. Quando os ricos saem para o fim de semana, ou para um feriadão, alguma coisa desse tipo, esse que é o motorista lá não é o motorista, é a empregada da família, traz o resto da família. O Alfred, o Jarbas. Alfred, que eu chamo, é o mordomo, o Jarbas é o motorista. Traz o pessoal todo para dentro da casa, né? Sim. Na casa dos ricos. É interessante, mistura essa contradição social. A história é realmente... Com alguma coisa assim também muito louca, né? Uma festa que termina em mortes e tal. Quer dizer, ele joga com vários tipos, vamos dizer, de estética. Mas tu achaste um filme surpreendente, assim, te surpreendeu? Ou só achaste bem feitinho? Assim, não é só por isso. Realmente ele traz alguns tipos de questionamentos tal, interessantes. Sim, vale a pena assistir. Vale a pena ver, é óbvio que vale a pena ver. Eu não fui porque eu acho que todos esses que chegaram no Oscar têm algum tipo de qualidade, né? Eu gostei muito do Irlandês, gostei muito mesmo do Irlandês. Não tive a menor paciência. Gostei muito. Esse não estava, né? Estou bem chata para cinema. 1917. Esse eu adorei, adorei. O Dois Papas é um filme interessante pelos diálogos, também. Né? E eu vi esse documentário, né? Que ganhou o prêmio, derrotou o brasileiro, né? Derrotou a democracia em... Vertigem, não. Como é que é Vertigem, né? Democracia em Vertigem. Ganhou o americano, que é a indústria americana. Gostaste? Né? Não é para dizer um documentário, se tu gosta, né? É interessante. Sim, valeu a pena. Esse documentário é produzido, financiado pelo Obama, né? Obama e a mulher dele, né? Claro que tem um negócio político, né? Quer dizer, hoje a China é o grande adversário na área econômica dos Estados Unidos, apesar lá do vírus, né? A China é o grande perigo, vamos dizer, para a economia americana. Então, qual é a história?
uma fábrica que era uma fábrica de Chevrolet em Detroit, parece que é Detroit, né? Não é Detroit, é uma outra cidade americana, fecha, e os chineses compram as instalações e reabrem a fábrica com o modelo chinês de tipo de trabalho, e entra em choque, né, com o modelo americano. Nos Estados Unidos, depois de longas batalhas dos sindicatos, eles têm direitos de descanso, de 8 horas de trabalho, de férias, aquelas coisas, né, que nós temos aqui também. E os americanos conquistaram através da luta sindical. Quer dizer, os chineses não têm isso aí, eles trabalham o tempo inteiro, trabalham por salários menores, enfim, toda aquela coisa que a gente conhece, não é só da China, todos os tigres asiáticos, né, começando pelo Japão, a Coreia, o Vietnã e depois, né? Então, a Tailândia, todos esse modelo de trabalho implantado na fábrica. Então, os choques entre a cultura americana e essa cultura trabalhista, vamos dizer, americana e chinesa. É interessante o documentário, acho né? que vale a pena. Mas um pouco... esse, por exemplo, da mulher, essa da Petra, né? Diz muito mais para nós, porque envolve uma coisa que nós vivemos há pouco aí, né? Sim, é uma coisa essencialmente e denuncia o caráter golpista da coisa, né? Essa, para os americanos, talvez seja mais interessante. Agora, o Oscar tem muito política no meio, né? E tu assististe aqui, para falar a verdade, agora eu posso estar falando a maior besteira. Eu não sei se ele concorreu, mas estava passando ali no isso. Tu assististe aquele, se não me engano, é Adoráveis Mulheres? Não assisti. Esse não, acho que não estava na eu não lista sei do se Oscar, ele, eu não me eu lembro. sei qual é o filme, mas eu não estava na lista assisti, do... também não me deu vontade. Já estou meio de saco cheio dessas coisas de mulher. Que é bem interessante. Que essas mulheres muito chatas, já estou cheio. A história de um casamento, né? Que é com tem uma mulher lá que... Com a Scarlett Johansson. Eu assisti na Netflix, eu gostei é bem muito. Interessante, Eu gosto muito dela, né? Para mim é das melhores atrizes da atualidade. E ela está num papel muito um pouco dela. diferente, né, do que ela costumava fazer. Ela não está com muito charme, não está muito, ela está muito boa como atriz. Eles tiraram ela não está tão glamourosa, né? Tiraram. O ator é muito bom também. Ele né? é maravilhoso. Eu nunca sei o nome dele, nunca sei dizer o nome dele. Eu não sei cara, ter visto é espetacular. Mas eu gostei muito, muito, muito do trabalho dela. E ela não está, claro, aquele charme todo que ela tem, porque eu acho ela uma mulher extremamente sexy e charmosa. Ela fez um filme do Woody Allen, não fez? Sim, ela fez o Match Point. O Match Point, é muito interessante. Aquele filme né? é muito bom, né? Ela estava muito... Momentos dramáticos, né? Aliás, para mim, é dos melhores filmes dele, para o meu gosto. É difícil saber qual é o melhor, né? Porque tudo que ele faz tem alguma coisa boa. Esse se passa na Itália, que o cara é um tenor de banheiro, né? Aquele é muito bom. Aquele é muito... Eu não me lembro o nome do filme. Também não lembro, né? Mas é muito, muito interessante, que era dono de uma funerária e só canta no banheiro. O cara promove um show, bota um chuveiro no palco, né? Muito bom. E aqueles mais antigos dele eram ótimos. Tem um que eu acho que é Rosa Púrpura do Cara, eu não tenho certeza se é esse. Que o cara ele sai do filme, né? É esse que ele sai do filme e vai participar da vida na cidade? Isso aí. Às vezes tem um episódio o problema do Woody Allen, eu acho que ele não é um diretor de cinema no sentido de fazer filmes clássicos. Ele faz grandes sketches, grandes piadas. De forma cinematográfica, né? Sim. Então, cada filme dele tem uma história alguma coisa, uma tirada que é genial. E ele tem uns diálogos muito bem bolados. Sim, né? O diálogo engraçado, né? Ele tem umas tiradas, né? É que o filme dele é difícil fazer um filme de uma hora e meia. Ele pega o ridículo das pessoas, eu acho ele fantástico. Ele com os médicos, com as manias de doença dele, que é eu acho um sarro. Ele faz muito. Um filme de uma hora e meia em cima de uma gag que devia durar 10 minutos, né? Então, o resto é para... Então, essa do Rosa Aquela Púrpura história de casa, dele com a mãe dele também, né? Essa é muito engraçada, porque o sujeito sai da tela, ele pega um carro e o carro não anda, né? Lembra isso? Aí ele diz, mas nos filmes tu chega no carro, tu abre a porta e sai andando, né? No filme americano os carros sempre têm lugar para estacionar.
O cara vai atrás do bandido, ele estaciona na Quinta Avenida em Nova York, tem um lugarzinho que ele encosta o carro, Ele sai, é muito bom, ele é muito bom. e os carros saem andando, Ele né? é dos meus prediletos. Tem um outro que eu não me lembro, acho que é a Jade, né? Coisa de Jade, né? Uma coisa assim, Que o nome o do nome, filme? é. Que nome é estranho. Esse é muito engraçado, porque ele... Mas é dele? É dele e ele é agora ator não vou também. saber. Eles vão assaltar uma joalheria, então, para assaltar a joalheria, É aquele negócio do túnel que eles... Não, ele monta uma padaria do lado da joalheria que ele quer assaltar, e é uma padaria, um restaurante, só que, de repente, a padaria, o restaurante, vira um negócio melhor do que o assalto, não lembra isso? Eu não assisti, então. A padaria, Não me lembro, o eu restaurante pensei que e era tal, um outro. enriquece ele e o assalto não tem mais sentido, né? Então, não, eu não assisti. Essas coisas dele, quer dizer, Eu são não ideias assisti, assim... eu não assisti. Ideia cinematográfica, mas de curto, né? Quer dizer, tu não faz um filme em cima disso, né? E eu acho, então, que ele podia juntar todos esses pedaços de grandes piadas dele, seria genial, né? Lógico que ele tem uma visão, né? Tem um outro, Desconstruindo a R. Esse é muito fantástico, porque a morte vem buscar os caras, né? A morte vem buscar, e ele está na casa de um amigo, e ele tem um roupão com a marca, o logo do amigo, o nome do amigo, né? As iniciais do amigo, vamos pôr um H aqui no peito. E a morte chega, bate na porta, e aí ele diz, não, mano, eu não sou o Arre. Aí eu quero a porta que ele tem. Ele está com o roupão, né? Lembra esse filme, Desconstruindo a Arre, né? Ele é muito engraçado. A minha mãe adora, né, os filmes dele. Você é fixado na tua mãe, né? Hã? Tu vai e volta e cita a tua mãe, né? Eu tenho uma simbiose com a minha mãe. Vamos trazer ela no programa aqui. Minha mãe, da tua infância. Da minha infância. Ontem eu conversei muito. Aqueles namorados feios tu levaste na Não, casa. eu nunca tive namorado quando eu era dele. Nunca levei namorado na minha casa. Tu vai na casa dos namorados. Não, também não ia. Tá bom. Tu vai no motel, pronto. Também nem no motel. Então tá bem. Teus amores são todos platônicos. Não são platônicos, mas eu nunca levei namorado em casa, nem fui na casa de namorado. A gente saía só, minha mãe nem... Mas a minha mãe, até ontem eu conversei muito com a minha mãe, porque a minha mãe gosta muito, sempre gostou muito de ler. Agora ela não consegue ler muito por causa dos olhos, né? Mas ela gosta muito de cinema. Vamos trazer a tua mãe no programa aqui. Quem sabe? Aqui é uma rádio web. Rádio. Eu disse ontem, e ontem eu fiz uma declaração de amor para minha mãe, né? No próximo programa nós trazemos tua mãe aqui, tu faz uma declaração para ela. Agora a observadora plena disse que nós temos que ler aqui, de tempos em tempos, o nome da rádio, do programa, quem somos nós, né? Então a rádio é uma rádio. É uma rádio. Mas no Facebook é rádio web, porque aí o nome... Aí é rádio aí, né? Sim. A rádio é um nome de fantasia, que nem Coca-Cola, né? Sim. Então é uma rádio web, e no Facebook é facebook.com, rádio. Ele pediu para ler mais uma vez, rádio web, Então o nosso telefone aqui é 997 7488 759. Isso aí. Então tá. Isso aí. E esse programa chama-se Hipotenusa Cultural. Hipotenusa Cultural, que é um nome bem inusitado, bem interessante, né? Com Lúcia Dexheimer, dele é Leão. Leão, Cavalo da Selva. Eu, Marino. Mas, Lúcia, deixa eu falar uma coisa contigo. Nós estamos falando sobre cinema, já que não quer falar sobre carnaval. Não, eu posso falar sobre carnaval, só que eu não posso comentar. Não posso comentar sobre as escolas de samba, porque eu não assistia nenhuma, né? Eu não posso tecer comentários, porque eu não vi, porque eu não quis, né? Eu me desinteressei. De Leão, tu não pode ser tão personalista no programa, tu tem que falar coisas mais genéricas, tu só está falando de ti aqui. Eu sei que todo mundo te ama, te adora, é apaixonado por ti. O Ivo, por exemplo, na frente, né? Todo mundo... Mas vamos falar de coisas ligadas à cultura. Então, por exemplo. Como é que foi teu fim de semana? Eu te falei, meu fim de semana, né? Não, vamos falar de Lúcia, Meu fim de semana foi quietinho, em casa, na minha caminha. Sozinha, como tu já disseste. Sem ler, eu não li uma página de um livro. Por que tu está contra os livros agora? Tu não está mais gostando de ler livro? Eu adoro ler, Marino, mas eu ando muito... Porque como
como eu fiquei há 2 semanas que eu não estava no meu... Tu sabe, quando eu saía na rua, que eu ficava estonteada. Tu não está no teu dinheiro. Eu estava, para descer uma escada, eu ficava tonta. A minha cabeça meio que balançava. O meu corpo, eu sentia uma coisa esquisita, eu sentia fraqueza nos joelhos. Eu não estava no meu normal. Até não sei como é que eu não fui atropelada na rua. Então, eu estava muito indisposta. Então, eu não... Olha para ti, olha aqui, olha ali para eles, olha como tu está bem hoje. Então, vamos falar de cultura. Então, vamos falar de cultura, porque eu sempre gostei de... Mas tu não leu nada. Eu, até esse fim de semana, eu me lembrei de um livro que, para mim, eu fiquei gratificado, porque eu lembrei desse livro. E até ontem, vou te dizer uma coisa, ontem eu até... Eu não li nada, mas eu escrevi uma coisa que uma amiga minha que mora, uma grande amiga minha que mora em Florianópolis, leu. E gostou. Gostou. E ela está com um problema bem sério, assim, com a mãe dela. Você te lembra do que escreveu? Uma coisa sobre mãe, sobre angústia. E ela leu e ela chorou copiosamente. E ela me agradeceu. Todos choros são copiosos. Não. Chuva e choro sempre é copioso. Não. Mas foi uma coisa que só quando é uma até... lágrima furtiva que escorre pela... Mas só... Eu até... Depois eu não me senti muito bem por ter escrito aquilo, né? Mas eu já tinha escrito e... É bom, Lúcia, isso aí já é uma... A moça chorou copiosamente, tu tá quase com uma lágrima correndo do olho, né? Então vamos falar de um livro. Eu lembrei nesse fim de semana um livro, algum tempo atrás, quando o Milton Ribeiro era o editor do Sul 21, ele fez aquela velha história, né? Qual é teu livro de cabeceira, né? Sabe? Sim, as pessoas perguntam qual é o livro de cabeceira. Então, eu me lembrei, eu acho que foi um dos poucos, ou o único, talvez, tenha lembrado, o livro do Roger Martin de Gars, chamado Le Thibaut. É um livro que ele publicou na década de 30. É interessante o que os franceses chamam de roman fleuve, ou fleuve, rio, né? Romance em sequência. Ele publicou em 8 volumes que foram saindo sucessivamente. E na década de 40 ou 50, a editora Globo publicou a tradução aqui. Primeiro publicou... Sabe quem foi o tradutor? Fernandes, qualquer coisa com Fernandes. Agora, como eu publiquei isso aí, o Dr. Franklin, né, lembrou que ele tinha a tradução, né, era do Fernandes. Eu não me lembro qual era o primeiro nome, Casimiro Fernandes, não sei. Fernandes. A Globo publicou a versão inicial em 8 volumes, depois publicou em 3, que é o que eu tenho, né, que eu tinha. Não tens mais. Pois é, depois eu te explico a história que eu emprestei, acho que eu te contei. Eu acho que uma pessoa que ela disse que ficou de ler. Aí vocês perderam o contato. Aí tu pediste para uma amiga, por favor, pede para fulano me devolver o livro. E aí ela falou, e ela disse, só que eu não terminei de ler ainda. Terminou 1 ano e meio depois, né? Aí eu comprei outra versão. Mas teve essa versão inicial em 8, depois em 3, que eu comprei, um encadernado, tudo, né? Capa dura. Sim. Depois saiu uma versão em 5, né? 5 volumes. E teve uma outra em 2 volumes, né? Então, aí eu fiquei surpreso. O Martin de Gars ganhou em 37 o Prêmio Nobel de Literatura, né? E esse livro, Thibaut, é a história de uma família católica na França, e que termina na história dos 2 irmãos, o Antoine, que é um médico, que é um cara formal, conservador, etc. E o irmão mais moço, Jacques, né, que é um pacifista, socialista. E o livro termina no início da Primeira Guerra Mundial, né, com o Jacques Thibaut lançando panfletos sobre a linha de frente, pedindo aos exércitos, que parece que foi uma das guerras mais terríveis, né, porque foi uma guerra que ficou claríssimo, né, que era uma guerra pura e simplesmente por interesses comerciais, não que as outras não sejam, mas essa foi exatamente os 2 lados extremamente preocupados unicamente em estender seu poder econômico, né, sobre a Europa, né. Um lado a Alemanha, foi um caos, a Áustria, né, o Império Austro-Húngaro, a Alemanha, do outro a França, a Inglaterra,
a Rússia. Foi. Bom, e agora eu publiquei essa história, né? Publiquei no Facebook, que é meu Eu não tenho principal lido, canal, né? Que eu estou meu principal canal de comunicação, com o meu público-alvo, que é composto de 3 ou 4 pessoas. Né? Muito 3 ou 4 mais, né, 3 ou Marina? 4 pessoas. Tu é bem lido, né? E houve uma ótima repercussão, né? Aquele nosso amigo Cristóvão Feil, que Tu não conhece é o TED, que te chama de o TED. Fiel, né? Fiel comentou, várias outras pessoas comentaram, uma moça que eu não conheço também, disse que foi muito importante na juventude dela esse livro, tá? Então, eu recomendo ainda hoje, né? Vale a pena ler. Ele tem outro livro também muito interessante chamado O Drama de Jean Barrois, que acho que eu já até comentei aqui. O Jean Barrois, esse anterior, inclusive. O Jean Barrois é um professor numa escola católica da França, mas não é uma escola não é uma escola católica. Ele é um professor numa escola de filosofia na França. A filha dele é uma freira extremamente religiosa e o pai é ateu. E ela tenta convencer o Jean Barrois, que é uma figura conhecida, tal, a aderir à religião. Ele se recusa, tal, mas um dia ele sofre um acidente, ele vai numa carruagem, a carruagem vira, e naquele momento assim que ele imagina que possa ter sido o último momento da vida dele, ele invoca a Virgem Maria. E ele fica muito assustado com aquilo, quer dizer, ele sobrevive, de que nessa hora de perigo, né, essa hora as coisas atávicas, né, que estão lá no fundão da alma voltam, né? E ele podia, quer dizer, ele, um ateu convicto, etc. E invocou a Virgem Maria, aí ele rezou, escreve o pediu. testamento dele. É a mesma coisa, aquela história no avião, de repente o avião está para cair, as pessoas começam exatamente, dá o desespero. E aí ele começa o testamento dele com a frase: o homem que sou hoje aos 40 anos, pleno domínio das minhas faculdades mentais, etc., deve prevalecer sobre o velho que eu serei um dia. Não, um velho decrépito, etc. E realmente acontece isso. Ele morre, a igreja festeja como uma vitória, já que aquele filósofo ateu, tal, no final tinha se convertido, né? Junto com a filha, morre nos braços da igreja, tudo. Só quando ele abre o testamento, né? Está escrito lá: o homem que sou hoje, né? Aos 40 anos deve prevalecer sobre o velho e tal. Aí ele faz: não acredito em alma fora do corpo, da matéria, quer dizer, a alma é uma condição da matéria, ela existe como condição da matéria, se a matéria desaparece, e aquilo, o testamento de Jean Barrois, eu lembro que tinha alguns amigos que mandaram, copiaram aquele negócio e botaram nas paredes, assim, nas paredes. Na parede do cara, um amigo meu, no final virou interessante. botou lá com um testemunho, né, de que ele também pensava assim, né? Eu também penso assim, né? Mas eu já estou bastante velho, acho que eu não vou no último momento fraquejar, né? Espero que não, né? Nunca se sabe. Nunca se sabe, né? Bom, saberemos, né? Um dia saberemos, né? Estava previsto para esse ano, né, de 2020, né? Na tua cabeça, né? Minha cabeça é que manda, né? Na minha não está previsto isso. Não? Não. Então tá. Mas, Lúcia, nós começamos falando de cinema, eu queria te falar de um filme que eu te recomendaria, que todos os nossos rádio ouvintes, né, do Hipotenusa Cultural, que vai ao ar todas as quintas-feiras, 11 horas, e depois reapresentado em 2 versões, de manhã e de noite, terças e sextas, né, pela rádio web EO, né, que assistisse o filme Frank. Frank, assim, com K e E no final, Frank. Com a maravilhosa Isabelle Huppert. Sabe que eu tenho uma paixão escondida, não escondida, porque eu já publiquei várias vezes. Esse filme. Agora deixa eu ver se eu vi esse filme. Passando. Eu ia assistir e eu mudei de ideia, porque me deu preguiça. Então, por favor. Porque eu me lembro, a primeira, quando eu vi o cartaz ali, Isabelle Huppert, a primeira coisa que me...
O Marino, certamente É, que ele vai assistir. Claro, porque né? a Isabela, quando Eu adoro, eu uma das acho ela uma poucas atriz. ocasiões que a gente pode se comunicar um com o outro, entende? Eu abano discretamente para ela quando ela está na tela. Ela dá uma- ela faz um sinalzinho assim, mas esse filme ela está tão envolvida na história, né? Tão Ela é uma excelente dramática atriz. que ela não me viu na plateia, ou ela me viu acompanhado e não quis me fazer algum sinal para nos comprometer, mas ela não fez nada. Então tem esse porém Talvez no eu filme. veja esse filme. Eu esse vi fim no de Moinhos, semana. no Moinhos não, eu vi no Guion. Olha, história, o que é a história da Frank? Frank é uma atriz famosa do cinema que descobre que está com câncer, que vai morrer. Sim. Então ela reúne as famílias. Mas não é um filme familiar, assim, no sentido de que, sabe, aquele filme cristão, assim, O Último Olhar. Não, não é isso. Ela Sim. resolve se encontrar, porque ela teve momentos felizes com as várias famílias que ela teve. Então convida eles todos para um encontro. E o local do encontro é muito interessante. É em Sintra, Portugal, que é uma cidade histórica, uma cidade medieval, né, de Sim, Portugal. sim. Não sei se medieval ou período posterior. Mas a cidade belíssima, assim, que É como, muito bonito. como Óbidos também, em Portugal. Óbidos eu conheço, Sintra eu não conheço. Óbidos também é uma cidade murada, uma cidade medieval, Então uma cidade... se passa em Portugal. o Esse filme se passa em Óbidos não, em Sintra. Ela reúne... Ela reúne os familiares lá, então. reúne, mas os pra- familiares de uma versão mais Mas moderna. não é uma, sim, mas não é uma coisa assim Não dramática. é pra se dramalhão, ao despedir. contrário. É um dramalhão, Não, uma não tem outra nada é de pieguice. Ela reúne, inclusive, os dois maridos, o marido atual, o marido anterior, que depois que descasou dela, revela que casou com um homem, né? Sim, É, bissexual, casou o outro, com a filha de um outro casamento dela, que é uma negra, quer dizer, ela teve que ter casado com um negro também. Sim. E jornalistas, amigos, etc. É muito interessante o filme. Olha, a história é essa. Estou dizendo que a história é essa, pronto. Eu não Quer sabia dizer, o que era isso, eu só vi o... não tem começo, eu não só tem vi o- fim. Eu só vi o cartazinho, né? Não tem E começo, me quer dizer, não tem aquela história, começou assim com aqueles letreiros no final, depois, 10 anos depois. O filme agora tem essa mania de, no final, Ah, tem um é, letreiro tem, para explicar tem, o que tem, aconteceu, tem. principalmente Que nem esses precisa filmes es- ditos Que nem precisa de explicar. de uma né? causa, de uma situação real, né? Esse não. Ele é um filme que E no final do filme ela termina morrendo? ou não não sei. aparece? Tu vê o não filme. Tu vê o aparece. filme. É um filme que a morte é convidada. Vamos te dar então, essa morte é a presença no filme inteiro, mas não comparece, né? Sim. Então tu vê o filme é um corte. O filme é um corte num determinado momento da vida dela. Mas é importante. Então é interessante. É importante que é uma história interessei. contada com imagens. Que é um negócio, por exemplo, assim que as pessoas muitas vezes não se dão conta. Tu tem um instrumento, tu tem uma arte, que é o cinema, que ele tem uma técnica, ele tem uma cultura, ele tem uma linguagem, que é uma linguagem cinematográfica. Então não é no cinema, apesar de alguns filmes serem, de alguma maneira, literatura transformada em cinema, ou contada como se fosse literatura, também é uma forma de contar a história, mas filme é cinema, realmente, quando ele, como no 1917, que o cara conta a história usando a linguagem cinematográfica, e com um approach totalmente diferente, nesse caso Sim. desse Sim. filme, da Isabelle Huppert, é também usando uma linguagem cinematográfica, com um outro approach, com outro formato, mas uma linguagem que só no cinema tu te permite contar uma história de 1h30, que acontece muito poucas coisas, né? Quer dizer, não é um filme que aconteça muitas coisas, acontece poucas coisas. Mas, ao mesmo tempo, ele vai passando a ideia da finitude das pessoas, a ideia da amizade, do amor, das ligações que se estabelecem entre as pessoas, né? Da que vida, elas né? duas, como elas deixam uma marca em todo mundo, né? Mesmo aquelas que tu desfaz depois, elas te marcam de alguma maneira, né? Então é um filme sobre isso, é sobre o amor, sobre as pessoas, sobre os sentimentos. Agora eu até fiquei com vontade de Não, assistir. tu deve ver, tu é uma pessoa inteligente. Porque eu Poeta. quando eu fui no sábado que eu fui almoçar ali
Aí depois eu disse, vou dar uma passada lá em cima para ver o que está passando. Aí a maioria não me atraiu muito, mas me chamou esse filme da Isabelle Huppert. Aí não sei se está passando ainda, né? eu acho que está. Aí a primeira coisa que eu pensei é no Marino. Ah, o Marino certamente... Mas eu vi no guion, Eu vi no guion. Certamente que ele vai assistir. Não podia deixar. Se eu não vou ver o filme, ela é capaz de me mandar uma mensagem, né? De como não viu o meu filme, Como, né? Marino Boeira? Como, né? Tá bem. Então... eu gosto muito dela, né? Eu acho ela uma atriz ela tem aquele muito filme... boa, tem um filme muito boa. Ela tem 60 e poucos anos, 66, eu descobri agora. Por aí deve ser. Sabia? Eu imaginei que fosse isso. Ela tem um outro filme que passou aí, eu acho, 1 ano ou 2 atrás. Ela tem filmes que ela aparenta ser bem mais moça, outros mais velhos, conforme ela é meio camaleoa, eu acho. Ela se modifica. No cinema, a Charlize é uma típica que faz tudo que é figura, né? Qualquer tipo. E é uma mulher linda. Glamour, ela é uma mulher lindíssima. E às vezes ela é feia. E tem filmes que eles embagulham ela, que ela fica horrorosa. Bagulho é bom, engorda, emagrece, corta cabelo. Tu falou em camaleona. Ela é uma mulher muito bonita. Ela é camaleona. A Isabelle Huppert é sempre Isabelle Huppert nos filmes, né? Só que é diferente, né? A Isabelle Huppert, eu acho uma mulher charmosa, interessante, bonita, mas não acho uma beleza. Não é beleza. A Charlize Theron, eu acho uma beleza. Tem um outro filme da Isabelle Huppert que eu gosto muito, que passou uns 2 anos, até chamado Ela, ou Elle. Eu assisti. Adorei. Ela é violentada, né? Maravilhoso. Aquele filme é fantástico, a discussão que ele traz, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Ela, Isabelle Huppert. Eu gostava muito também de uma atriz americana que me lembrava um pouco esse tipo, assim, que era Susan Sarandon, né? Ela é ótima. Outra que eu amo, das melhores, né? A Susan Sarandon. Ela é maravilhosa, aquela mulher, maravilhosa. Eu acho que está cada vez melhor, assim. Ela tem aquele filme com o Sean Penn, que ela é uma freira, me parece, que ele está na... Sim, ele está na cela de morte, lá, como é que é, no corredor da morte, né? Ela faz também qualquer papel, né? Ela ficou famosa em Thelma e Louise, né? Thelma e Louise, foi ali que ela se destacou. Não sei mas ali ela está fantástica naquele filme, né? Maravilhosa. E eu gosto muito dela nesse que eu te falei, do Sean Penn. E tem um também que é um romance, quando ela era bem moça, com aquele ator, como é o nome dele? Ele era meio ruivinho, agora ele deve ter... O cara vai saber se o cara era ruivinho. Mas ele é um excelente ator, só que eu me esqueci o nome. Qual é o filme? Pois eu não me lembro. Não lembra do filme, nem do ator? Só lembra que a Susan Sarandon estava no filme. Ela era uma mulher mais madura. Foi com o Tim Robbins, Tim sim. Robbins, né? Mas neste filme ela era uma mulher, vamos dizer, de uns 35 anos e ele era um cara de uns 20 anos. E ela era uma mulher muito solitária. Ela era uma garçonete que trabalhava num bar. E ele era um cara, estava solteiro, assim, ele estava meio de saco cheio de tudo. Até que um dia ele conhece ela nesse bar. E eles se envolvem e passam uma noite juntos. No começo, ele não queria nada com ela. Mas ele acaba completamente apaixonado por ela. Não me lembro desse filme. Mas é excelente. Eu vou descobrir o filme e vou falar. Na próxima sessão tem aqui, tu traz o trilha sonora muito boa. É muito bem feito o filme, muito bem feito. E é uma coisa muito real, assim, não tem nada de... Como é que eu vou te dizer? De romantismos. É uma coisa real, assim, entre um homem e uma mulher. A dificuldade entre os homens e as mulheres, os entendimentos. Muito bem feito. Agora, como carnaval, a cidade para, quer dizer, tu tem poucos lugares para ir, tal, eu tenho tentado ver os filmes no Netflix, né? Mas praticamente só tem séries lá, né? Eu não tenho paciência. Eu começo a procurar um filme e eu disse, olha, esse filme é interessante. Aí daqui eu ponho lá 5 minutos depois eu já vi esse filme, né? Outro dia eu vi de novo, mas esse eu vi até o fim, porque realmente é um filme muito interessante. Acho que eu já comentei semana passada aí. O Shane, né? Os Brutos Também Amam, né? Uh-huh. Que é do George Stevens, né?
é um faroeste, né? As pessoas têm preconceito, né? Eu não vejo filme de faroeste, não vejo filme de detetive. Eu gosto de filmes de faroeste. Esse é um filme fantástico porque seja bem feito. apenas o ambiente é o faroeste, o que está em jogo, quer dizer, é a amizade, a solidariedade, a dignidade das pessoas, né? Ele fez um filme muito interessante com Alan Ladd, né? Que normalmente é um ator super canastrão, né? Baixinho, canastrãozinho, mas ele está muito bem, né? E numa ponta do filme fazendo o matador que veste de preto, tudo, Jack Palance, né? Ele é ótimo. Né? Jack... Quando eu era bem moça, eu achava ele um canastrão. Ele é um canastrão. Não, mas... Ele é um canastrão. Mas eu não acho mais. Não. Tanto é que eu me lembro que no meu trabalho de conclusão de curso, né, que foi a minha monografia, que foi sobre cinema, que eu fiz sobre o Truffaut, e sei lá, porque lá pelas tantas eu citei o... Jacques Palance. E eu disse que ele... E eu sei lá porque eu disse que ele era canastrão. E eu fui duramente criticada pelo Carlos Gervásio, né? Gervásio. E eu disse, mas eu acho, é a minha opinião, eu não vou mudar só porque tu não acha. Eu acho que ele é um canastrão. Só que eu mudei a minha ideia depois. Eu fui acompanhando o trabalho dele. Filmes, né? Eu não me lembro de outros filmes dele. Ele fez muita coisa. Nesse filme, acho que foi um dos primeiros dele. Mas eu acho ele um grande ator agora. Eu acho ele um grande ator. Ele é um tipo, né? Não sei se é um grande ator, acho que ele não é um grande ator. Todo mundo faz um grande tipo. Não, tem atores que fazem vários tipos, né? Sim, vários tipos. Mas e o Jacques Palance é o Jacques Palance em todos os filmes, né? Mas eu acho que ele é um bom ator, Eu me arrependi, eu mudei radicalmente. Tu fizesse a tua tese de formatura, né, que chama... Trabalho de conclusão, né? Sobre o Truffaut, né? Novelle Vague. O meu orientador foi o Aníbal Damasceno Ferreira. Por sinal, eu deixava ele falando sozinho, né? Porque eu disse, olha, Aníbal, eu queria fazer sobre outros diretores, sobre outras coisas. Só que eu não achava a bibliografia como eu gostaria e ele também não sabia me indicar. Eu disse, então vamos simplificar. Eu gosto dos filmes do Truffaut, algumas coisas, então eu vou fazer Truffaut. O que tu fizesse sobre um filme especial? Truffaut. Sobre todos os filmes dele, sobre um monte de coisas. Como é que é aquele em francês? É Les 400 Coupes, como é que é? Os desajustados, um monte de coisa. Não é... eu fiz a mulher ao lado, né? Qual é aquele... eu já nem me lembro mais. Eu sei que eu gostava dos filmes dele. Eu acho daquele da Nouvelle Vague, eu acho ele é o melhor de todos, né? Eu gostava. Não sou apaixonadíssima, mas eu achava daquele outro ele dos primos, né? E aí eu escrevia as coisas, mandava para o Aníbal. E aí ele disse, está bem escrito, Lu, só que eu acho que tu pode mudar alguma coisa. Aí eu disse, quer saber de uma coisa, Aníbal? Eu não vou modificar nada. Se tu não, eu sempre fui assim. Se tu não gostaste, azar, se não passar, não passa. Eu não vou mudar. Eu penso assim, o trabalho é meu. Tu podes me orientar, mas eu não vou mudar. Mas a orientação era isso, te dar indicações. Mas ele me deu algumas indicações boas, mas eu não concordava com algumas, eu disse, não vou mudar. O Aníbal, e ele acabou aceitando. Ótimo, Lúcio. O Aníbal era versado em cinema. Ele era mais vamos dizer, um profissional da área do que um crítico, né? Ou era crítico também de cinema? Ele era crítico de cinema também, mas... O Gervásio, sim, né? O Gervásio foi diretor e tal. O Aníbal gostava. O Aníbal era um cinéfilo, né? E ele foi crítico de cinema. Teve uma época que ele também foi programador... Como é que se diz? Programador... Como é que se diz? Programador, sim. De cineclube? Teve uma época, assim. Eu gostava muito, eu me dava muito bem com o Aníbal, né? Eu gostava dele. Todo mundo gostava do Aníbal, né? Tinha gente que não gostava muito, que achava ele meio chato, mas eu gostava dele. Eu adorava os papos dele, né? Porque ele vivia me contando que ele era apaixonadíssimo pela Dina Sfat, né? Sim, porque ele achava das atrizes brasileiras que ela era a mais expressiva e uma grande atriz. Mulher do Paulo José, né? Mulher do Paulo José. E eu disse, olha, eu concordo contigo. Eu não acho ela uma beleza, mas eu acho ela uma mulher muito interessante, muito expressiva, uma ótima atriz. E conforme
a câmera, ela fica sensacional. E ele disse, eu conheço ela pessoalmente. E no cinema, ela se transforma, né? Tem E eu isso, acho ela uma mulher muito... Pena que ela morreu muito cedo, né? isso é surpreendente, né? E uma grande Tu atriz. conhece as pessoas Uma grande da tela atriz. e depois tu conhece elas pessoalmente, e às vezes é uma decepção, né? Porque são pessoas assim que falo fotogênica, né? E Mas tem vamos dizer assim, pessoas que são ao contrário, é, né? Que não fotografam tão bem e são mais né? A Dineis Fati é uma mulher bonita, eu vi ela pessoalmente, mas na tela Ela crescia, né? ela crescia, né? E ela era uma grande atriz, né? Grande atriz. Então ele gostava muito dela, que ele citava ela. E ele sempre me falava também, que eu achava muito engraçado, que ele tinha implicância com o José Levgoy. Esse cara é gaúcho, né? O José Levgoy. Ele é gaúcho, Sim, deixa eu te contar, o José Levgoy. Fazia o papel de bandido em tudo Sim, que é filme da geralmente Atlântida. bandido, né? E o Aníbal tinha uma certa implicância com ele. E o José Levgoy, quando eu era criança, no edifício onde eu morava, o José Levgoy, quando vinha a Porto Alegre, ele se hospedava na casa do Goidaniche. Do Goidaniche, não do Iron, né? Não do crítico de cinema, do Goidaniche mais velho, que foi secretário de... Agora eu não sei te dizer. O Goidaniche lá, que era o meu vizinho, não me engano. Em Petrópolis. Não, no centro, eu morava no centro, tá? Era o Goidaniche, tá? Era aquele que assim, Ele se hospedava ali. E eu sempre dava de cara com o José Levgoy no cinema. Isso eu era uma criança, eu tinha 8 anos, tu via no cinema 7 e encontrava ele na rua, hein? Sim, na rua. Ele era muito simpático com a minha mãe. E eu tinha uma vizinha minha, que foi a minha primeira amiga, né? A Ana Cláudia, que o José Levgoy se encantou por ela, porque quando a Ana Cláudia era criança, ela era igual a Natalie Wood, era igual. É. E ele dizia, menina, tu é a Natalie Wood, tu tinha que estar fazendo cinema. E ela achava o máximo, e ela era igual mesmo. Até, vamos dizer, até uns 15 anos ela era a cara da Natalie Wood. Depois ela não ficou, mas ela era igual a Natalie Wood. É que teve dois Goidaniche, né? Teve o Goidaniche esse que tu deve estar falando, que foi uma espécie de ligado à área de cultura. Aqui Eu acho que é esse, eu acho que é esse. E tinha o Iron Goidaniche, que chamava de Goida, que foi durante muito tempo cronista de cinema. Pois é, agora que... Da Zero Hora, e trabalhei com ele muito tempo na MPM, ele era redator de publicidade. Agora eu não não, vou... o que tu está falando é o mais velho. Eu acho que é o mais... Mas eu não... É que eu era uma criança, eu tinha uns 7 Oswaldo anos, Goidaniche. né? Eu não me lembro. Era esse que tu está falando. Ele era meu vizinho ali, e ele hospedava o José Levgoy, eles sempre conversavam muito. E era muito engraçado. Caríssima assim, Lúcia Dexheimer, da Areia Leão, nós estamos chegando aqui ao final. Já? Já. Vamos dar de novo ali as informações que nos cobram, que nós estamos aqui na rádio web ou no programa Hipotenusa Cultural, com Marino Boeira e Lúcia Dexheimer de Areia Leão. Todas as quintas-feiras, às 11 horas da manhã, que depois o programa é reprisado. Se não me engano, na sexta e terça. E na terça, né? O horário agora que eu não estou... à noite de tarde. Então, aproveitar esses últimos minutos, convidar as pessoas, né? Para que vamos ver se essas duas convidadas... seria ótimo, adoraria, né? A Ivete Brandalize e a Margarete Menino. A Ivete para falar sobre o teatro de Porto Alegre, né? Sim, ela tem foi uma das cofundadoras do Teatro de Equipe. Falar sobre... o trabalho dela como jornalista, como tu disseste no início aqui, ela é uma das melhores, né, nessa área de entrevistadora. Uma grande entrevistadora, né? Ela sabe rádio, realmente entrevistar uma pessoa. Ela tem conhecimento, né? E a outra pessoa convidada, vamos ver se tem condições de comparecer, a Margarete Moraes. Sim, se não puder, de repente outro dia. Foi secretária de Cultura nos governos do PT, na prefeitura. Sim. Foi vereadora. E uma coisa que as pessoas não sabem muito, mas durante alguns dias ela foi prefeita de Porto Alegre, né? Quando teve aquele Outro Mundo é Possível, na segunda edição, foi lá na Índia, lá em Bombaim. E o
o Tarso tinha se transformado em governador e renunciado à prefeitura, não sei se naquele ano ele ganhou ou perdeu, e o prefeito era o professor, que agora me escapa o nome dele, foi para o Bombaim, então ela como presidente da Câmara, assumiu a prefeitura uns dias, né? E ela depois, nesses governos aí, federal, aí na área de cultura, ela também foi representante delegada, né, do Ministério da Cultura aqui em Porto Alegre. E ela tem visto aí nas redes sociais que ela está numa batalha aí pela preservação de algumas coisas culturais aqui, como, por exemplo, a Cinemateca Capitólio, né? Ah, sim, que está uma grande polêmica, né? Quer privatizar, né? Já teve teve um protesto, né? Sim, uma manifestação. Eu vi algumas coisas que ela escreveu nesse sentido de defender, porque é um negócio fantástico, né? Tu tem uns poucos lugares, né? Com essa característica de produzir eventos na sala de cinema, tudo que não é de graça, mas é uma taxa pequena que você paga, um Sim, é uma pequeno, coisa simbólica. E você vê coisas lá que não estão nos outros cinemas, né? Não, tem coisas que querem entregar para a iniciativa privada, né? Tudo está tudo vai para né? Tudo que é iniciativa privada, Então, mas tomara que ela venha, né? Vai ser interessante. Se ela não vier, ficamos aqui. Tu vai estar mais animada na semana que vem, certamente. Vai ser uma bela semana para ti. Certamente, porque melhor, eu estou bem melhor. Desde que eu comecei a voltar a tomar um remédio, estou me sentindo melhor, porque eu fiquei bem mal, né, a semana passada. Mas tu vai ficar bem essa semana? Porque eu acertei o remédio. E agora... o Ivo... O coitado do Ivo Sonaglo e mais... Todos os outros admiradores teus vão ficar rezando por ti. Pode? Admiradores. Mesmo os ateus rezando, fica engraçado, né? Então tá, até a próxima, né? Até a próxima. Então tá, então. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite aos admiradores do programa Hipotenusa Cultural. Até a semana que vem, então. Tá. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.